Fala, monstrinho, eu vou aprofundar um pouquinho a parte de tautomeria. Tautomeria é um caso de isomeria plana, portanto você tem compostos isômeros, funções químicas diferentes, e a principal característica, um isômero se transforma no outro. Então você tem um processo reversível. Um dos isômeros, os isômeros na tautomeria, você vai chamar de tautômero, tá? Então o tautômero A se transforma no tautômero B e vice-versa. Esse equilíbrio, normalmente, está deslocado para um dos compostos. Normalmente, os compostos carbonilados, os que têm carbonila, são os mais estáveis. E aqueles que têm a hidroxila ligada na dupla são os menos estáveis. Confere? Bem, então a principal característica é o equilíbrio. Segundo, está mais deslocado para o lado do composto que tem a carbonila, eles são mais estáveis. Os compostos que sofrem tautomeria, a característica, uma delas, é a hidroxila ligada no carbono, que faz dupla com outro carbono, que nós chamamos de enol, não é isso? Hidroxila ligada no carbono, que faz dupla com outro carbono. Ou quando a hidroxila está ligada no carbono, que faz dupla com o nitrogênio. Tem também casos em que a hidroxila está ligada ao próprio nitrogênio, que está formando dupla. Isso também acontece. Mas esses são os principais casos. Como é que a gente chama esse tipo de substância? Enol, né? Hidroxila ligada ao carbono, que faz dupla com outro carbono, é um enol. Se essa hidroxila estiver no carbono primário, eu vou chamar de enol primário. Se essa hidroxila estiver no carbono secundário, eu vou chamar de enol secundário. Note o seguinte, quem muda de posição é o hidrogênio. O enol ele tem um caráter levemente ácido, o que facilita, certo, a ionização desse hidrogênio aqui, ó, a liberação de um H+. Muito bem, esse hidrogênio migraria para o carbono que tem a ligação pi, que é vizinho aqui, ó. E aí, por simplificação, a gente muda a posição da ligação pi. Tá? Esse é um método simplificado. Então, a gente passa o hidrogênio para lá e puxa a ligação pi para cá. Como o oxigênio não muda de posição e esse carbono é primário, eu vou ter uma carbonila primária. Portanto, o que é enol primário se converterá num aldeído, já que a carbonila, né, vai ser exatamente onde estava a hidroxila no carbono primário. Como é que o aldeído se converte no enol? Nesse caso, o hidrogênio que vai migrar para o oxigênio da carbonila, ele está no carbono alfa, que é o carbono vizinho à carbonila. Então, o hidrogênio voltaria para lá e a ligação pi voltaria para a posição original. E aí o aldeído se converteria no enol. Então, o que pode ser perguntado? Às vezes dá a fórmula do enol, pede quem é o aldeído, ou te dá o aldeído e pergunta quem é o enol, certo? Que é o tautômero. Ou simplesmente ele dá os dois e pede para você classificar o tipo de isomeria. Se a hidroxila estiver no carbono secundário, o que muda é que agora, como esse oxigênio está no carbono secundário, o hidrogênio, ao mudar de posição, aqui vai ficar uma carbonila. Então, vai formar uma cetona agora. Você concorda? Então, olha aí. Enol secundário forma cetona. Beleza? Ó, o enol secundário vai formar cetona. O enol primário forma o aldeído. Mesma situação. Carbono vizinho da carbonila, carbono alfa. Ele pode migrar para o oxigênio, volta, e você tem um equilíbrio. Então, enol primário com aldeído, enol secundário com cetona. Tranquilo. Aqui, ó, essa hidroxila está ligada no carbono que faz dupla com nitrogênio. A gente pode dizer que isso é um iminoenol, tá? Um iminoenol. Mesmo esquema, o hidrogênio vai para o nitrogênio, muda a posição da ligação pi, formando um composto carbonilado que agora é uma amida. Ó. Beleza? Então, veja, a guanina, que é uma base nitrogenada, ela pode existir nessa forma iminoenólica, ou ela pode existir na sua forma mais estável, na forma de amida. Este grupo aqui é amida. Aqui são aminas, certo? Aqui. Mas aqui é amida, que sofreu o processo de tautomeria aqui do iminoenol. Eu vou contextualizar um pouquinho essa situação para vocês. Olha, esse ácido aqui, por exemplo, fenilpirúvico, ele se acumula no organismo quando o organismo, na verdade, está acumulando fenilalanina. Existe uma doença hereditária chamada fenilcetonúria, tá? Então, o indivíduo tem um problema genético em que ele não tem uma enzima que metaboliza a fenilalanina. Essa fenilalanina é um aminoácido, ele vai se acumulando no sangue, certo? E parte dele no metabolismo vai originar o ácido fenilpirúvico. Esse ácido fenilpirúvico. Isso não é a via correta, tá? Mas o organismo acaba convertendo essa fenilalanina em ácido fenilpirúvico como um desses produtos nas pessoas que têm a chamada fenilcetonúria. Daí o nome fenilcetonúria, porque este composto ele se acumula, por exemplo, na urina. E aí você pode detectar na urina, existe um exame mais antigo, que chama exame da fralda, a fralda molhada de urina. Você colocava um corante, se desse uma determinada cor, então era positivo. Então, olha, essa criança ela está eliminando o ácido fenilpirúvico pela urina.
Então, ela está acumulando no sangue a fenilalanina. Fenilalanina acumulada no sangue vai levar a uma série de problemas, inclusive nível mental. Então, é por isso que hoje tem o chamado teste do pezinho, para identificar se essa criança nasceu ou não com o problema da fenilcetonúria. Feito o teste do pezinho, alguma dúvida, faz esse exame de sangue, tá? Então, você tem alguns exames que podem verificar logo essa possibilidade no nascimento logo. Então, essa é uma situação que ele pode contextualizar. Outra coisa que ele pode contextualizar é falar sobre mutações. Então, as bases nitrogenadas, como elas podem coexistir com esse equilíbrio, tá? Isso pode levar a uma mudança ali, uma alteração que pode levar a uma mutação. Uma das formas de você ter a mutação. Portanto, ele tem como contextualizar a tautomeria. Agora, o que você precisa saber? Que a tautomeria é um processo reversível, que ocorre, portanto, um equilíbrio, e que a forma mais estável são as formas que têm a carbonila, no caso o aldeído, a cetona e a amida, e que essas formas são as formas menos estáveis. Relacionar o enol primário com o aldeído, relacionar o enol secundário com a cetona, relacionar o iminoenol com a amida correspondente. Monstrinho, não leva ao Randopoulos no Enem. Portanto, vem para cá, que é o método Scheme Fly. Está aí o quadro para você dar o print, tá?